Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos mais uma aula. Eu sou Jaqueline Carvalho e hoje a gente vai ver um pouquinho sobre relevo. Vamos lá então, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa viagem pela geografia. Bom, gente, hoje na verdade a gente vai dar continuidade à aula anterior, que nós já havíamos começado a falar sobre relevo e a gente vai dar então essa continuidade, certo? Bom, então vamos lá. Só para a gente revisar o que eu falei na aula passada, então a gente tinha comentado o seguinte, o que é relevo, né? Relevos são as formas do terreno, até coloquei aqui para vocês. São as formas, é o desenho do relevo, né? Então é como a gente olhar para o horizonte, qual perspectiva nós vamos enxergar, qual desenho nós vamos enxergar. É uma superfície mais aplanada, é uma superfície mais elevada, é uma montanha, né? Então são essa morfologia, essa forma que o terreno possui. E aí a gente vai falar quais são as formas do relevo. Na aula passada, a gente comentou sobre as cordilheiras e sobre os planaltos. As cordilheiras, para a gente relembrar aqui um pouquinho, são as montanhas que existem no nosso planeta. E a gente tem que lembrar que no Brasil não tem montanha, a gente tem serras, mas não montanhas. E aí a gente falou o seguinte, que as cordilheiras são aqueles relevos formados nos encontros de placas tectônicas convergentes, ou seja, quando a gente tem o choque, né, dessas placas tectônicas, elas se apertam, se aproximam, e aí desse choque a gente vai levantar, então, essas cordilheiras, certo? A gente tem alguns pontos do mundo, como a gente tem a Cordilheira do Himalaia, a Cordilheira dos Andes, as Montanhas Rochosas, os Alpes europeus. Aqui no Brasil a gente já tem superfícies mais desgastadas, mais erodidas. O Brasil tem um terreno muito antigo e por causa disso as nossas formas são aplanadas, são mais baixas, certo? Então a gente não vai encontrar esse tipo de formação. E depois a gente falou um pouco sobre os planaltos e eu até me lembro que eu falei assim com vocês. O Planalto de Araxá, né? Araxá está num planalto. O planalto ele tem uma topografia mais baixa do que as montanhas. E essa ideia de plano alto, nem sempre o planalto é plano. Claro que a gente tem regiões bem planas, né? O Vale dos Rios, a gente tem a questão das chapadas, mas a gente também pode encontrar no compartimento dos planaltos as serras, igual o Brasil é um país que tem muitas serras, principalmente na região centro-sul. Então, quando a gente anda por aí e vê essas regiões mais altas, às vezes tem gente que fala, montanha. Na verdade, é uma serra. E essas serras estão nos compartimentos dos planaltos. Então, nem sempre o planalto ele vai ser plano e alto, muito pelo contrário. Ele pode ter muitas irregularidades, tá? E essas irregularidades, né, são chamadas de serras, certo? A gente tem umas grandes aí no Brasil, como a Serra da Mantiqueira, a Serra do Espinhaço, a Serra do Mar, né? Mas são, que no passado, logicamente, já foram muito mais elevadas, né? Porque a erosão vai atuando nessas formas de relevo e vai deixando eles cada vez mais baixos, mais aplanados. Bom, feita a nossa breve revisão sobre o relevo, hoje a gente vai continuar com esse assunto. Só que nós vamos falar das planícies, mais uma forma de relevo. Então, olha só, a gente falou das montanhas, nós falamos dos planaltos e agora a gente vai falar das planícies. E depois eu ainda vou falar das depressões. Então, espera aí que daqui a pouco a gente chega lá. As planícies são superfícies pouco elevadas e aplanadas. Então, as planícies eu tenho locais mais baixos, de topografia mais baixa e mais plana. Geralmente, nas margens dos rios, a gente sempre vai ter as planícies. Os rios, geralmente, eles são acompanhados de grandes áreas de planícies, né? Mas a gente também tem planícies em outros locais. São regiões, então, bem mais baixas. São algumas das partes mais baixas do nosso relevo. E aqui eu trouxe um exemplo de uma planície pra gente. Então, tá vendo como é que eu olho para essa imagem? Eu vejo uma topografia muito plana, né? Eu vejo um desenho bem aplanado, parece um quadro, na verdade, essa imagem, né, gente? Parece uma pintura, mas é de verdade. Então, é um local bem plano, olha, aonde eu vejo uma topografia mais suave, um relevo mais baixo, tá? Aqui eu trouxe pra gente a planície amazônica, que é a maior planície do mundo.
ela tem esse título, gente, de maior planície do mundo, porque o rio Amazonas, ele é o maior rio do mundo. A gente ainda vai falar de hidrografia nas próximas aulas que nós tivermos. Eu vou trazer isso para vocês. Mas o rio Amazonas, ele é o maior rio do mundo. E por isso, geralmente as planícies, elas estão associadas aos tamanhos dos seus rios. Então, como a gente tem um rio de grande proporção, a minha planície também vai ter uma grande área que vai margear esse rio. Então, quando eu tenho aqui, né, o rio Amazonas, olha só, gente, eu tenho toda essa área aqui onde a gente encontra a floresta muito plana, né? É interessante como o fato da gente ter essa planície, de ser terrenos muito baixos, é interessante porque facilita, né, o surgimento dessas árvores de grande porte. Regiões mais baixas, geralmente eu tenho solos mais profundos, e esses solos mais profundos facilita, né, a formação de florestas, certo? Bom, aqui eu tenho outra planície também que é muito famosa no Brasil, que é a planície do Pantanal. A planície do Pantanal é uma grande área aqui no centro-oeste brasileiro e ela é conhecida como a maior planície alagada do mundo. Então, olha só, a planície amazônica é a maior em qualquer sentido, já a planície do Pantanal, ela é a mais baixa, ela é de topografia muito baixa. Por isso, quando a gente entra na época de chuva no Pantanal Mato Grossense, esse rio, ele extrapola, né? Ele sai do seu leito e a gente vai ter as áreas de inundação. E parte desse terreno, dessas planícies, fica completamente inundado, mas é pelo fato de ser uma topografia muito baixa. Então acaba que o rio, ele vai extrapolar, ele vai transbordar de uma forma muito exagerada, muito intensa. E aí, por causa disso, eu vou ter muitas áreas alagadas. É comum a gente ver cenas do Pantanal, geralmente dos fazendeiros, as pessoas transportando um gado de uma região para outra, porque aquela época do ano, aquela região está alagada. Então, isso é um fato até relativamente comum, tá, gente? E aqui a gente tem uma imagem, então, da planície do Pantanal. Olha só, dá pra gente ver esses pontos bem mais baixos, que a gente vê o acúmulo de água, porque são pontos realmente bem profundos, tá? Então, isso aqui costuma ficar bem carregado de água, até esses pontos aqui todos, olha, quando a gente tem a época de cheia, tá? Então, a planície amazônica é a maior planície em função do rio e o Pantanal é a maior planície alagada, tá? Bom, e aí a gente vai falar agora das áreas de depressão. As áreas de depressão, gente, são regiões muito profundas. E a gente tem dois tipos de áreas de depressão. As depressões relativas e as depressões absolutas. Então, olha só o que são as depressões. São áreas de altitude mais baixa do que os terrenos ao seu redor. Então, é como se eu estivesse num local e toda a área que está ali em volta de mim fosse mais baixa. Tá? Então, acaba que a gente se coloca muitas vezes em locais que são considerados depressões relativas. Por exemplo, vamos pensar, se a gente subir numa topografia mais elevada, no alto de um morro, né? E a gente olhar, e a gente vê a cidade ali embaixo, ou você vê uma área mais baixa, mais rebaixada ao seu entorno, aquela área mais baixa, ela tá numa situação de depressão relativa quando comparado a você, tá? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Se a gente está numa cachoeira e a gente está lá no topo da cachoeira, né? E lá está a cachoeira caindo, lá embaixo a gente vai ter o fosso. O fosso, lá embaixo, vai ser o quê? Uma depressão relativa. E aonde você está, que tem a topografia mais elevada, então você está no alto em relação à depressão relativa. Se a gente trazer um pouco aqui para Araxá, eu vou até mostrar uma imagem para vocês. Só aqui, ó. Eu coloquei propositalmente essa imagem para a gente entender essa relação. Aqui eu tenho um ponto alto, que é o topo, onde a gente tem o Cristo, né? Aqui é a escadaria, então seria a vertente, a descida desse ponto mais alto. E aqui embaixo na avenida, olha, bem de frente à portaria, eu tenho um rio, né? Aqui, antes de ser completamente feita a avenida, completamente urbanizado, a gente tinha a passagem de um rio aqui. E posteriormente esse rio foi canalizado e foi construída uma avenida. Mas esse ponto aqui, então, onde a gente tem a rotatória, é o ponto mais baixo do relevo. Então, o que eu vou dizer? Que quem está lá no topo da escadaria, aqui em cima, as pessoas que estão lá embaixo, na avenida, estão numa relação de depressão em relação a quem está lá em cima, na escadaria, tá? Então, esses carros que estão passando aqui, olha, eles estão numa relação de depressão relativa. Então, sempre o ponto mais baixo
é a depressão relativa, tá? Não precisa ser essa altura toda como a gente tem aqui do Cristo, pode ser áreas mais baixas, menores, mas sempre onde um ponto é mais baixo e o outro mais alto é uma depressão relativa. Vou voltar aqui só pra gente ter uma ideia. Então aqui a gente tem um planalto e aqui a gente tem uma área de depressão, tá? Essa área de planalto, tá vendo que ela tá mais alta, a topografia? Olha onde tá a depressão, aqui embaixo, certo? Ela tá aqui embaixo. Então, tá vendo como eu tenho uma área mais baixa e uma área mais alta e uma área mais baixa? Os pontos mais baixos, então, são as depressões relativas, tá? Se a gente tivesse em pé aqui, vocês estão aí na casa de vocês, onde vocês estão vendo essa aula, se vocês ficarem de pé, se tiver alguém sentado no chão próximo de vocês, eles vão estar em uma situação de depressão relativa em relação a você, tá? Bom, gente, e aqui eu trouxe a maior depressão absoluta do mundo pra gente. Depressões absolutas são locais profundos dentro dos continentes, então não é lá em alto mar, tá? Porque se fosse em alto mar eu traria aqui a Fossa das Marianas também, que a gente tem em outros locais. Só voltando aqui, gente, pra gente poder ver a imagem. O Mar Morto, olha aqui o desenho dele, tá? E aqui é uma imagem, isso aqui é porque tem muito sal, viu, gente? O Mar Morto é o local que mais tem sal do planeta Terra, o mar com o maior acúmulo de sal do planeta Terra. A gente nem afunda. Se a gente entrar no Mar Morto, a gente vai ficar boiando, assim, porque o acúmulo de sal não deixa a gente afundar por causa da densidade dessa água. Mas, assim, todo mundo, o Mar Morto chama muita atenção por causa disso, né? Por causa desse acúmulo de sal. Mas a gente também tem que lembrar que ele é a maior depressão absoluta que a gente tem. Então, a depressão absoluta é quando você está no continente, né? E ali você não tem um local tão profundo, que ele chega quase ao nível do mar. Então, a depressão absoluta são locais profundos, né, que estão ali abaixo do nível do mar, mas eles estão dentro dos continentes. Então é como literalmente se eu tivesse continente e ali eu tivesse um vale, um lugar bem profundo, tá? Uma cava, um local bem profundo. E ali então, lá no fundo, vai ser a minha depressão absoluta, tá? Geralmente elas são recobertas por água. As depressões absolutas, elas geralmente têm lagos, têm mares nos seus locais, tá? Aqui no caso eu trouxe um mar. Então, a questão aqui é da água salgada, mas a gente tem algumas depressões também que podem ser lagos, então são locais bem profundos. O Mar Morto é a maior depressão, uma das depressões mais profundas que a gente tem no planeta Terra. Nós temos outras, mas essa aqui, ela chama bastante atenção. Então, é como se fosse um lago, a gente olha assim, parece um lago de água salgada, né? Mas ele é bem, bem profundo, tá? Embora a gente não consiga mergulhar no Mar Morto, por causa dessa salinidade, se a gente pudesse, a gente ia ter um local bem profundo, tá? Bom, aqui eu trouxe também mais uma foto, né, só pra gente ter certeza. A água é muito clara, né, se a gente olhar aqui nessa foto anterior, a gente também vai ver que a foto é muito clara. E aí, essa grande quantidade de sal. Depois eu vou trazer uma outra aula pra gente sobre os mares e oceanos, e aí eu vou abordar essa questão da salinidade do Mar Morto pra vocês, tá? Mas vai ser na aula própria desse conteúdo, então vocês me aguardem aí que eu vou prometer trazer essa aula. E aí, gente, a gente tem a erosão. As formas de relevo que nós enxergamos hoje, elas nem sempre foram assim. No passado, a gente vai ter outro desenho desse relevo, outras formas. Geralmente eles eram mais altos. E com o passar do tempo e com o desgaste erosivo, esses terrenos acabaram se tornando mais baixos, mais arredondados. Então, aqueles locais que antes a gente tinha um pico bem pontiagudo, hoje são locais mais arredondados, com formas mais arredondadas, tá? Então, a erosão, ela é muito importante para a gente entender esses desgastes. Então, olha só. Processo de desgaste da superfície responsável por modificar o relevo ao longo do tempo. Tá? Então, esse desgaste que vai acontecer. E aqui, gente, o que a gente pode considerar que vai atuar nessa erosão? A chuva é um fator de atuação na erosão. O vento, então a chuva é erosão pluvial. O vento, que é a erosão eólica, né? A neve, que é a erosão nival ou glacial. A gente tem o mar, que é a erosão marinha. A chuva, que é a erosão pluvial. Então, os agentes da natureza, eles estão o tempo todo atuando sobre o relevo, eles estão o tempo todo desgastando e alterando o relevo. Quando a gente vê, por exemplo, uma chuva que bate com muita intensidade, uma chuva muito forte, que faz cair uma encosta, eu modifiquei aquele relevo, eu alterei aquela forma. Então, por menor que seja
o trabalho desses agentes, eles vão alterando ao longo do tempo. E aí a gente acaba tendo grandes processos erosivos, certo? É constante, é contínuo. Então, desde que essas formas surgiram no planeta, elas estão sendo modificadas e vão continuar passando por esse processo sempre. É um processo mais lento, mas é um processo contínuo, certo? Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham aí aprendido mais um pouquinho comigo. A gente volta já já com outras aulas, certo? Bons estudos e um beijo para vocês.